Se você quer saber como você pode vir morar aqui no Japão, estudar aqui no Japão, trabalhar aqui no Japão, você tem que assistir esse vídeo de perguntas e respostas que nós estamos começando agora. Hoje eu estou aqui na cidade de Toyota, aqui atrás de mim está a estação de Toyota. Lá atrás passa o trem, né, a estação. Eu tô bem aqui no centro. Depois eu vou mostrar alguns pontos aqui da cidade para você. Mas vamos direto ao ponto. Eu vou responder muitas perguntas aqui hoje, perguntas importantes que vão te ajudar a esclarecer como é que você pode vir morar, trabalhar, estudar no Japão. Inclusive, se você ainda não participou do workshop, a gente está liberado aí um workshop gratuito e um sistema de avaliação também gratuito de perfil para você poder participar de um workshop e entender como que você pode vir morar, trabalhar, estudar aqui no Japão. Fernando, como é que eu faço para participar desse workshop? Como é que eu tenho acesso a esse workshop? É só você clicar nas descrições aqui desse vídeo, na descrição desse vídeo tem, nos comentários também tem fixado o link para você poder acessar a plataforma onde você vai ter acesso à avaliação gratuita e também ao workshop gratuito, tá bom? Mas vamos direto aqui responder perguntas. Eu tenho certeza que vai te acrescentar muito, vai tirar muitas dúvidas tuas, tá bom? Eu vou usar somente o primeiro nome das pessoas por uma questão de privacidade, tá bom? Ou algumas vezes eu vou usar só o último nome. Algumas pessoas têm um primeiro nome muito diferente e é fácil de encontrar. Então, por uma questão de privacidade, ou eu vou usar o primeiro nome ou eu vou usar o último nome, tá bom? Para proteger a identidade das pessoas, tá? Então aqui o Vandi me perguntou o seguinte: Fernando, eu gostaria de saber se eu fui escolhido e podia pedir custos de viagem na conta da Saiko e pagar lá trabalhando no Japão? A questão aqui é a seguinte, tá? Primeiro, que você não precisa ser escolhido para vir morar no Japão. Você tem que ter, você não pode ter impeditivos, tá? Fernando, como é que eu sei que eu não tenho impeditivos? Você precisa passar pela avaliação gratuita. Quando você faz a avaliação gratuita e você passa pela avaliação gratuita, significa que você não tem impeditivos. Vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que já foram deportadas de algum país, pessoas que têm ficha criminal no Brasil, pessoas que têm algum tipo de restrição que vai te proibir de tentar vir para o Japão. Então, quando a gente percebe isso através do sistema de avaliação, a gente já informa para a pessoa: olha, infelizmente você não tem como. Então, para você saber quais são os fatores impeditivos e se você está impedido de vir para o Japão ou não, é só você fazer a avaliação gratuita clicando no link que está na descrição. Então, não é que nós escolhemos, nós mostramos para você se você não tem impeditivos. Porque se você não tem nada que te impede, você não tem ficha criminal, nunca foi deportado de nenhum país, nunca tentou visto fraudulento para o Japão, nunca casou por contrato, nunca fez documentação falsificada, provavelmente você não vai ter nenhum impeditivo, nada que te impede de vir morar no Japão. Mas Fernanda, mas é só para descendente? Não, mesmo não sendo descendente, vou responder essas perguntas aqui também, tá bom? E sobre se a Saiko paga, se as despesas de viagem saem por conta da Saiko Consulting, depois eu pago no Japão? Não. Tá? Esse procedimento, ele existe sim, tá? Da Saiko financiar a sua viagem para o Japão, mas esse procedimento, ele é restrito, presta atenção, ele é restrito aos descendentes de japoneses, Nisei e Sansei. Esse procedimento de financiamento, tá? Por quê? Porque essas pessoas, elas vêm através de empreiteiras aqui no Japão, e essas empreiteiras, então, ajudam no financiamento dessas despesas para poder permitir que essas pessoas venham. Mas isso não quer dizer que não tem outras fontes de financiamento, não tem outras maneiras de você vir para o Japão, tá bom? Então, muita gente está vindo, a gente tem mais aí milhares de pessoas se encaminhando, vindo morar aqui no Japão, e você também pode. É só uma questão de você escolher, de você tomar uma decisão e fazer da maneira correta, tá bom? Fazer tudo da maneira legal, da maneira correta, de uma forma que você possa vir morar, trabalhar, estudar aqui no Japão sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta da Dejanira. A Dejanira perguntou: poderia trabalhar como professora ou cuidadora de idosos?
Sim, o Japão demanda muito por cuidadores de idosos, né? Existem cursos específicos. Quando você chega, você pode entrar no Japão para estudar e você faz uma formação de cuidador de idoso. Ah, mas eu já sou cuidador de idoso no Brasil. A sua formação do Brasil, ela pode acrescentar, mas ela não é suficiente para você atuar aqui no país. Você vai ter que fazer um curso de atualização aqui no Japão para que você possa, então, atuar como cuidadora de idosos. Inclusive, existe um visto específico que permite com que cuidadores de idosos venham trabalhar aqui no Japão. Muitas pessoas que são enfermeiros, enfermeiras, acabam usando esse tipo de procedimento para vir para o Japão. Mas como é que eu faço para eu vir? Faz a avaliação e participa do workshop, tá bom? Que através do programa de mentoria da Seiko Consult a gente consegue te ajudar nesse procedimento, tá bom? E como sobre ser educadora e trabalhar como professora também é possível, porém você vai estar restrita às escolas brasileiras, né? Porque a validação do seu diploma aqui no Japão, você teria que falar um japonês nível nativo para dar aula em uma escola japonesa, mas você pode trabalhar com alunos brasileiros em escolas brasileiras. É muito difícil conseguir um emprego numa escola brasileira estando no Brasil. O ideal é que você venha e esteja aqui no Japão, tá bom? Para poder fazer isso. Como, Fernando? Se inscreve no programa de mentoria da Seiko Consult e a gente te ajuda passo a passo dentro desse processo, tá bom? Vamos lá. O Rodrigues perguntou aqui, né? Eu tô tampando os nomes, tá, pessoal? O Rodrigues perguntou: é possível eu ir morar no Japão para fixar residência e construir família? E ela colocou aqui: sou apaixonada pela cultura de todos os pontos, tanto na educação quanto nas escolas. Maravilha, Rodrigues, olha só. É possível sim você vir morar e fixar residência no Japão. Inclusive, uma das lutas do Japão exatamente é essa: é criar mecanismos para que as pessoas possam vir e fixar residência. O Japão ele não quer que as pessoas venham para cá e permaneçam só 1 ano, 2 anos, 3 anos e vão embora. O Japão ele quer criar mecanismo para que você exatamente possa vir para o Japão e construir família aqui. O Japão está com déficit, o número de crianças diminui já faz 41 anos consecutivos no Japão. E o número de idosos agora também começou a diminuir. A população japonesa está encolhendo rapidamente. Ou seja, a força econômica do país, a força produtiva está nos jovens. Então, o Japão quer sim pessoas que estão dispostas a formar famílias e estejam aqui. Só que você vai ter que ter uma porta de entrada. Fernando, qual é a melhor porta de entrada para mim? A gente vai ter que avaliar o seu caso. Um especialista vai pegar o seu caso da nossa empresa, né? Quando você se torna uma mentorada do nosso programa de mentoria do projeto Morar no Japão, que te ajuda a vir morar no Japão, nós vamos analisar o seu caso ponto a ponto e entender qual é a melhor forma para você vir morar, trabalhar e estudar aqui no Japão, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta da Geórgia. Tenho 43 anos, a idade é um impedimento para trabalhar no Japão? Veja bem, não só para trabalhar no Japão, como para trabalhar em qualquer país do mundo, a idade sempre é um requisito que dificulta ou facilita. Se você tem pouca idade, muito pouca idade vai dificultar. Se você tem uma idade média, vai facilitar. Se você tem uma idade avançada, vai dificultar. Mas isso depende muito do setor no qual você vai trabalhar. Depende da sua especialização, depende da sua profissão, depende de vários fatores. 43 anos no Japão ainda é considerado uma idade média altamente produtiva. Então, com relação à sua idade de 43 anos, pode ficar tranquila, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Da Souza, tá? A Souza, ela fala assim: é possível uma brasileira não descendente e que não fala japonês ir trabalhar no Japão? No Japão? Sim, veja bem, hoje no Japão moram 3.075.000 estrangeiros no total, desses quais 1.791.000 não são descendentes. E sim, é possível vir sem falar japonês? É possível, porém não é
aconselhável. Por que que eu digo isso? Veja bem, vamos supor que você entra no programa de mentoria do projeto Morar no Japão. Você se inscreve, consegue uma vaga e entra no programa de mentoria. Ótimo. Nós vamos, enquanto a gente está te mentoriando, talvez vai levar 2 meses, 3 meses, 6 meses, depende muito de você, o tempo que vai levar para você poder vir morar aqui no Japão. Mas vamos supor que leve 3 meses, tá bom? Durante esses 3 meses é o tempo que você tem para aprender o básico da língua japonesa, aprender o katakana, o hiragana e se preparar basicamente para poder vir. Algumas instituições exigem que você tenha pelo menos 150 horas de estudo, outras não exigem, tá bom? Algumas exigem que você faça o teste de japonês N5, JLPT, outras não exigem. Então isso vai depender muito de cada caso e do seu perfil. Agora, lógico, o que eu falo que é burrice? Burrice, tá? É você saber que você vem para o Japão daqui 2, 3 meses, daqui 6 meses e você não estudar japonês. Você está perdendo a oportunidade, deixando na mesa a oportunidade de poder crescer, de poder evoluir aqui na sociedade japonesa, tá bom? Vamos lá. Ela fala aqui também, né, que ela gostaria de ter experiência fora do Brasil e gostaria de trabalhar e aprender a falar o idioma japonês. É exatamente isso. É o caminho que muitas pessoas... Você pode vir... Olha que maravilha isso. Você pode vir para o Japão para estudar japonês, aprender a língua japonesa, estudar japonês, aprender a língua japonesa, e com isso, tendo aprendido a língua japonesa, você consegue um emprego para poder se fixar aqui, ter uma experiência profissional aqui. Quem sabe você volta para o Brasil ou não, ou você fixa residência aqui no Japão mesmo, tá bom? Conseguindo um emprego efetivo, trabalhando, estudando aqui no Japão, tá bom? A Negrão pergunta aqui, né? A Negrão, tá? Vou tampar aqui a primeira parte do nome dela. A Negrão pergunta assim: mesmo sem superior, pode morar no Japão? E a resposta para você, ela fala assim: eu sempre quis morar no Japão por ser apaixonada pela cultura, eu sempre ouvi que poderia ir, não poderia ir por não ser descendente. Hoje em dia, trabalhando com doces, eu gostaria muito de aprender sobre a confeitaria japonesa. Olha que lindo! A confeitaria japonesa é maravilhosa. Os doces aqui é estado de arte, é uma coisa linda, linda, linda. E tem vários cursos de confeitaria que você pode fazer. Então sim, mesmo não sendo descendente de japonês, você pode sim, Negrão, vir, né? Nani Negrão, né? Você pode sim vir estudar aqui no Japão, trabalhar aqui no Japão, fazer um curso na sua área e quem sabe se tornar uma grande profissional da confeitaria no estilo japonês, né? Então, sim, é possível. E precisa ter curso superior? Não, não é exigido. É bom que se você tiver? Lógico, se você tem curso superior é muito melhor, você tem muito mais oportunidades para você. Mas isso quer dizer que é só esse o caminho? Não, de jeito nenhum. Existem outras portas de entrada. Agora, o que você precisa ter é o ensino médio, tá? Tem que ter o ensino médio, pelo menos o ensino médio você tem que ter. Mas Fernando, eu estou terminando o ensino médio. Eu posso? Tem muitos clientes nossos que estão com 17 anos, né, terminando o ensino médio e já estão dentro do programa de mentoria porque daqui a 1 ano estão se programando para vir aqui para o Japão. Então, se você está me escutando, né, aí você não tem ensino médio e quer vir para o Japão, faz o supletivo ou termina o ensino médio, conclui o ensino médio e vem, né? Isso não vai te limitar de jeito nenhum, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. O Juliano, né? O Juliano pergunta assim: mesmo não sendo descendente, mesmo não falando inglês ou japonês e nem tendo curso superior, mestrado ou algo tipo, eu consigo ir morar no Japão? O motivo que ele tem para vir morar no Japão é pela cultura japonesa, pela gastronomia, tecnologia, segurança, qualidade de vida e outros motivos. Vamos lá. Ele não é descendente. Aqui a preocupação dele: eu não sou descendente, eu não falo japonês, eu não falo inglês, eu não tenho curso superior, não tenho mestrado, não tenho nada disso. O que você precisa ter? Vontade e a decisão de vir, né? Por quê? Você pode vir, existem vários tipos de visto. Você pode vir com um visto, por exemplo, de estudante de língua internacional, é um visto de intercambista. Você pode acessar uma escola aqui no Japão
né? Através dessa escola você vai aprender a falar o japonês, e enquanto você está aprendendo a falar o japonês, você já consegue uma liberação para poder trabalhar algumas horas por semana, no caso 28 horas por semana, e você consegue tirar um salário trabalhando essas 28 horas por semana. Com esse salário você consegue pagar as suas despesas mensais e você também consegue pagar as despesas da sua escola, ou seja, você consegue autofinanciar esse teu projeto, né? Então é extremamente viável. Se você não tem essa qualificação, é hora de você conseguir isso. Então, se você entra no programa de mentoria do Projeto Morar no Japão, a gente vai te ajudar a te orientar pelos próximos tempos, né? 2 meses, 3 meses, 6 meses, depende de como a gente vai estabelecer o seu projeto, para você já começar a estudar japonês ainda no Brasil, para que você, quando você chegue aqui, você entre numa escola japonesa. A gente vai te ajudar a encontrar essa escola de uma maneira em conta, a gente vai te ajudar a encontrar, fazer todo esse procedimento de documentação, de visto, de como encontrar a escola, de como encontrar o seu trabalho. Todo esse processo, através do programa de mentoria, a gente consegue te orientar, te dar uma direção clara de como você vai conseguir tudo isso, tá bom? Então é dessa maneira, tá? E você vai se qualificar, imagina, para quem, imagina, de repente a pessoa ela não tem curso superior, ela não fala inglês, de repente você vem para cá para o Japão, passa 2 anos aqui, trabalha numa empresa de tecnologia, faz um curso de programação, aprende a falar japonês. Quando você volta para o Brasil, você está com seu currículo altamente qualificado, né? E você vai ter uma vida totalmente diferente. Então é uma experiência que vale a pena, tá bom? Vamos lá, outra pergunta. A Luana, ela pergunta aqui o seguinte: gostaria de saber se algum não descendente já teve a oportunidade de ir para o Japão e se vocês já deram uma oportunidade. Veja bem, não somos nós que damos a oportunidade, o governo japonês está dando oportunidade para qualquer estrangeiro de qualquer país do mundo que tenha interesse em vir morar, trabalhar e estudar aqui no Japão. As portas do Japão estão abertas. O que muitas pessoas têm na cabeça é porque a grande onda de brasileiros que vieram morar aqui no Japão são de descendentes, e não é só para os descendentes. Tem 3.075.000 estrangeiros morando no Japão, desses quais 58%, ou seja, mais do que a metade, não tem nenhum tipo de descendência e estão morando aqui, 1.791.000, tá? Então, não precisa ser descendente, tá? Então, dá sim, é possível sim, tá bom? Vamos lá. E aqui o Ferreira está perguntando: quanto mais ou menos eu vou gastar para me ajustar no Japão? A Saiko, ela ajuda nós em alguma coisa? Tipo, ela dá algum móvel, ou apartamento, ou utensílios, né? Aí ele coloca o motivo que ele quer vir para o Japão por um motivo de segurança, que ele quer ter um salário melhor, né? E, enfim, que ele tem o sonho de se... também tem o sonho de se casar com uma japonesa e formar uma família aqui no Japão. Olha que legal, né? É o seu sonho, eu acho que você não pode deixar de lutar por isso. Se é o seu sonho, se é isso que você quer, né? Você só precisa lutar. Vamos lá. Quanto mais ou menos eu vou gastar? Dentro do nosso canal do YouTube tem um vídeo explicando todo o custo de vida básico que você vai ter aqui no Japão. Então assiste esse vídeo sobre custo de vida básico. Lá você já vai ter uma noção bem legal sobre quanto você vai precisar ter. O que nós indicamos é que você tenha aí 1 mês, 2 meses de garantia, que você possa trazer esse dinheiro de garantia, mesmo que você não vá precisar, porque você pode trabalhar e com o dinheiro que você vai trabalhar, você paga as suas despesas. Mas é bom você ter ali uma reserva financeira para você não passar nenhum tipo de dificuldade, tá bom? Então, isso é importante. Assiste lá o vídeo sobre essa questão das despesas. E a Saiko ajuda, veja bem, quando você vem para o Japão, você tem vários formatos de moradia. No workshop, tem aqui embaixo na descrição, você pode clicar para assistir o workshop.
eu falo um pouquinho sobre questão de moradia. Então tem vários formatos de moradia. Você pode tanto ficar em casa de família, se você for jovem, você pode alugar um apartamento por conta própria, você pode alugar um apartamento da própria escola que já vem mobiliado, apartamento da própria empresa se você vem contratado. Então tem vários tipos de apartamento e isso vai depender muito do seu perfil. Tem pessoas que vêm três amigos juntos, eles alugam um apartamento por conta própria e já semi-imobiliado, né? Então isso varia muito. Fernando, mas o que vai ser o melhor para mim? Quando você entra dentro do programa de mentoria da Cycle Consulting, a gente vai te ajudar a definir, a tomar essas decisões. Então a gente vai te ajudar o que é melhor para você. Olha, é melhor você fazer isso, é melhor dessa maneira, tal caminho, tal lugar para você alugar apartamento, ou é melhor você vir para essa escola, porque para essa escola você vai ter o apartamento de graça. Tem empregos, por exemplo, lá no workshop eu mostrei um emprego em um hotel, que o hotel já te dá um quarto para você morar. Então você já não tem aquele gasto de moradia, né? Então tem muita coisa que dá para ser feita nesse sentido, tá bom? Então é isso, vamos lá. Outra pergunta, o Luan está perguntando: meu pai tem visto permanente e eu já tive 2 vistos aí, de 1 e de 3 anos. Gostaria de tentar recuperar. Acha isso possível? Veja bem, Luan, provavelmente você é filho de descendente ou você já morou no Japão com algum tipo de visto atrelado a descendente. Nenhuma experiência anterior sua no Japão garante para você um visto na atualidade. Então, se você for descendente, você tem direito pela sua descendência de vir morar no Japão. Agora, se você não é descendente, Fernando, eu não sou descendente, então sim, tem como você vir, mas como não descendente. É outra porta. O Japão tem várias portas de entrada. O Japão tem várias portas de entrada. Qual porta que vai ser melhor para mim? Vai depender. Qual porta é melhor? A porta de descendente? Tem descendentes, pessoal, tem descendentes que vêm pela porta de não descendente. E tem não descendentes que são, por exemplo, que casam com descendente e vêm com um visto de descendente. Mas casamento legal, legítimo, porque realmente casou e tá morando junto e tudo mais, né? Não um casamento fake, né? Porque isso é crime aqui e, é cadeia, né? Então, dá muito problema esse tipo de coisa aqui, tá bom? Vamos lá. Então acho que essa aqui está respondida. Então faz assim, se você já morou aqui no Japão, faz a avaliação, entre em contato com a gente vai ter o maior carinho em te atender, em te ajudar, como todo mundo também, tá bom? Eu sempre falo, porque eu sempre faço questão de eu mesmo atender as pessoas, porque eu gosto de ter esse contato e isso também me ajuda a criar os conteúdos informativos de uma maneira mais clara, que esteja mais alinhado com o que vocês estão precisando, tá bom? Vamos lá. Aqui outra pergunta. Aqui do Eric. Eric, minha tia mora em Ibaraki. Estou com um projeto. Com este projeto, eu posso ir morar com ela? Sim, sim. O seu custo vai ser menor. A grande dificuldade, nesse caso, quando eu já tenho um parente aqui no Japão, é conseguir alinhar a questão da moradia com o seu trabalho ou com a sua escola. Por exemplo, se você vem para estudar em uma escola de língua japonesa, que é o que a grande maioria faz, dos não descendentes, então você vem para uma escola de língua japonesa. O grande desafio vai ser encontrar uma escola para você em Ibaraki, tá bom? Que fique próximo da escola, da residência da sua tia, onde você quer morar, tá bom? Mas se esse não for um fator limitador para você, não tem problema nenhum, tá bom? Para o governo e para a escola não teria problema nenhum, tá bom? Vamos lá. O Sérgio pergunta assim: sou formado em pedagogia e pós-graduado. Vocês conseguem ajudar a arrumar emprego de professor no ensino fundamental aí no Japão, mesmo eu não sendo descendente? Veja bem, para quem tem formação de nível superior, existem muitas oportunidades de emprego, mas você trabalhar na sua própria área vai depender muito do seu domínio do idioma japonês. Por exemplo, tem programadores que vêm para o Japão, mas porque o programador ele tem quase que uma língua própria, né? Então ele consegue se comunicar em inglês com qualquer país e consegue trabalhar de uma maneira um pouco mais simples. Mesmo assim tem que entender os projetos, tem que fazer. Para um pedagogo, para você poder trabalhar na sua área aqui no Japão, você teria que trabalhar em escolas brasileiras, em instituição brasileira, no consulado brasileiro, em órgãos brasileiros que estão instalados aqui no Japão para trabalhar nessa área de pedagogia. Então, é possível? Sim.
Mas o ideal, o caminho ideal para você, por exemplo, você entra dentro do nosso programa de mentoria, tá? Você, primeiro, a gente vai organizar para você poder vir para o Japão com visto de intercambista, de estudante. Tá? Isso seria uma das possibilidades. Tem outras possibilidades, Fernando? Tem. Essa seria uma das possibilidades. Vem com visto de intercambista para você poder iniciar o seu trabalho aqui no Japão, estudando e trabalhando, mesmo que não seja na sua área. E depois, você estando aqui, a gente te orienta como você vai marcar entrevistas com instituições brasileiras ou com escolas brasileiras para que você possa conseguir aí sim um emprego para você, para que você possa ter um emprego já na sua área. Estando no Brasil, dificilmente uma empresa, principalmente as brasileiras, vão querer te contratar, tá bom? Mas vindo para cá, por isso que é importante você entrar. Entrou no programa de mentoria, conseguiu uma vaga, entrou, estando dentro a gente consegue te ajudar melhor, tá bom? A Castro pergunta assim: no Japão, o estrangeiro consegue trabalho mesmo sem ter visto de residência? Veja bem, trabalho no Japão é para quem está morando aqui. E você consegue morar aqui no Japão com visto de longa permanência, o visto de curta permanência. Se você vem para o Japão agora, por exemplo, sem visto, né, Fernando, eu não tenho visto, estou indo para o Japão sem visto. Tudo bem, você pode entrar sem visto, só que você não vai conseguir trabalho em lugar nenhum. Por quê? Porque o visto de turista ou a isenção do visto de turista, agora você pode entrar mesmo sem visto, não vai te dar direito de trabalhar, tá? Agora, se você vem com um visto de intercambista, de estudante, eu venho com visto de estudante para estudar numa escola de japonês, ok? Você vai trabalhar, você vai estudar na escola de japonês de 8 da manhã até meio-dia. Depois, a parte da tarde e noite, você pode trabalhar. Só que você precisa de uma autorização especial para isso. E essa autorização a gente te ajuda a tirar dentro da imigração, te dá assessoria para você aqui no Japão, para você conseguir fazer também essa autorização para você poder trabalhar, tá bom? Vamos lá. Vou pegar sol aqui em mim aqui agora. Vou torrar aqui respondendo essas perguntas para vocês, que é muita pergunta. Vamos lá. Será que tá fazendo 13 graus aqui hoje? Então tá super tranquilo a temperatura também. Vamos lá. O Eduardo: qual seria o valor que precisa ser investido? Boa pergunta, Eduardo. Eduardo, isso varia muito de acordo com o seu perfil. Por exemplo, tem pessoas que conseguem vir para o Japão com tudo pago. Por quê? Porque tem um perfil muito bom, porque fala inglês perfeitamente, porque já sabe falar japonês, tem uma profissão, tem nível superior, tem pós-graduação. Essas pessoas, o governo japonês e as empresas japonesas brigam. Por exemplo, se você é um engenheiro de software, fala um pouco de japonês, fala inglês bem e você vai se candidatar para uma vaga aqui no Japão, provavelmente as empresas vão querer pagar a sua passagem para você vir para o Japão. Então seu custo praticamente é zero, entendeu? Agora, se você não tem uma qualificação muito boa, não fala japonês, você vai ter que colocar na frente. Você vem, chegando aqui você procura o seu emprego, né? E emprego aqui não falta, isso é importante dizer. Ah, Fernando, eu vou chegar aí, vou procurar um emprego se eu não conseguir. Não existe isso, tá? Você consegue emprego aqui e tem muitos tipos de emprego que você pode conseguir de maneira muito simples. Então é só você se dedicar realmente e chegar aqui. Chegou aqui, você consegue emprego facilmente, tá bom? Então, isso é importante você entender. Então, o primeiro ponto com relação ao valor é que depende muito de cada um, depende muito do perfil. Mas, por exemplo, você vai investir o que? O valor da passagem, você vai investir o valor de documentação e visto, de processo seletivo da sua escola. Tem pessoas que vão querer estudar numa escola que custa 60 mil ienes por mês, tem pessoas que vão querer estudar numa escola que custa 40 mil ienes por mês, tem pessoas que vão querer estudar numa escola que custa 200 mil ienes por mês. Isso depende muito do que você tem de perfil, depende muito mais do seu bolso do que daqui. Quando você entra no programa de mentoria da Seiko Consult, a gente cria um projeto de acordo com a sua realidade. Tem gente que fala para mim, Fernando, olha, eu não tenho dinheiro para nada, eu preciso criar um projeto para eu poder ir para o Japão, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ir, né? Então a gente vai criar um projeto de quanto você vai precisar, de qual a maneira mais econômica, de qual a escola mais em conta, de qual é o caminho mais barato, de quando você chegar você já tem um emprego já te esperando para que você não precise ficar nem procurando emprego. Então a gente cria toda uma estrutura para poder te receber de uma maneira que fique mais simples para você e fique adequado à sua realidade, tá bom? Então isso é importante, ok? Vamos lá.
Quem mais tem aqui? A Silva pergunta assim: é possível morar no Japão mesmo não sendo descendente? Sim, é possível. Ela fala que ela gosta muito da tradição, da modernidade, da dedicação, da disciplina. Isso é uma coisa que traz muitas pessoas aqui para o Japão. E sim, é possível você morar aqui no Japão mesmo não sendo descendente japonês. Como eu falei, 3.075.000 estrangeiros moram no Japão. Desses quais 1.791.000 não são descendentes, ou seja, se essas 1.791.000 conseguiram, você também consegue. Só depende realmente da sua vontade e da sua disposição de poder vir e de querer morar aqui ou não, tá bom? Vamos dar uma volta agora. Eu vou dar uma volta aqui no centro da cidade. Eu vou virar a câmera e vou andando com vocês. Eu vou até sair desse sol que tá me queimando aqui já. E vou levar vocês para conhecer uma rua aqui que é linda. E vou parar em outro lugar pra gente continuar gravando, tá bom? Segue aí comigo na gravação. Aqui é uma academia, olha só. Ali em cima é uma academia. Lá o pessoal malhando, ó. E tem uma piscina ali em cima. É a academia ILEX. Então, pessoal, se você quer vir morar, trabalhar, estudar aqui no Japão, procura a Saiko Consulting, participa do workshop gratuito. Se você clicar aqui na descrição, tem um link para você poder participar de um workshop e fazer uma avaliação gratuita. Nessa avaliação que você vai fazer, você vai verificar se você não tem nenhum impeditivo, nada que te impede de vir morar, trabalhar, estudar aqui no Japão. E esse processo é gratuito, é só você clicar, né, no link que está na descrição aí nos comentários e fazer a sua avaliação, participar do workshop direitinho, tá bom? Gratuitamente. Olha, esse aqui é um prédio que é um cinema. Assistir cinema aqui é um desafio para quem não fala japonês. A gente fica, quando chega aqui, não sabe falar japonês, fica um tempão sem saber o que é assistir um bom filme num cinema. Fica só assistindo um filme em casa no Netflix. Aqui à noite fica lindo, porque fica tudo iluminado, fica a coisa mais linda aqui à noite. E aqui no prédio do cinema, tem uma área toda, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui no prédio do cinema tem um monte de bonecos, olha, Homem-Aranha. Olha só que legal. Aqui também, olha. Aqui tem os Tartarugas Ninja. Olha aí. E são muitos, é no prédio inteiro, né? Tem. Olha aí. Uma coleção. Olha aí, One Piece. Monkey D. Luffy. Quem gosta, né? Que legal, hein? Então tem muita coisa legal, né? Qualquer dia eu mostro aqui em todos os andares pra vocês desse prédio. Venho aqui fazer um vídeo só dessa região aqui. Indo direto aqui nessa rua, até lá no final, você vai encontrar, sabe o quê? O estádio da cidade. Lá fica aquela ponte linda, olha. Quando tem jogo de rugby aqui ou jogo de futebol, as pessoas param os carros dos estacionamentos que estão aqui por perto e vão pra lá. Né? E vão pro estádio andando. Então é bem legal. Vamos lá para mais uma sequência então aqui de perguntas, agora de um outro local, aqui na rua principal aqui da cidade de Toyota, um lugar lindo, como já mostrei para vocês. Vamos lá, a Cristiane está perguntando aqui: também poderia ir com meus 3 filhos de 15, 13 e 8 anos de idade? Ela procura mais qualidade de vida, cultura e emprego aqui no Japão. Deixa eu explicar para você uma coisa, tá? Para vir morar aqui no Japão com filhos é um grande desafio, até para quem é descendente. Então, mesmo para quem é descendente e quer trazer os filhos para morar aqui no Japão, é um desafio. As empreiteiras têm uma grande dificuldade de aceitar, as pessoas não conseguem emprego, então fica bem difícil. O caminho mais seguro, eu acho que nem só para o Japão, tá? Até para quem vai morar em outros países também, quem vai morar nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, no Japão também. O ideal é você vir na frente, se estabelecer, criar uma estrutura e depois sim você buscar os seus filhos. Mas aí mora um grande desafio, né? Deixar a família no Brasil
ou não deixar os filhos no Brasil ou não, né? Filhos que já têm acima de 18 anos, você consegue trazer eles como estudante internacional também. Então você pode ter, Fernando, eu tenho um filho de 18 anos, deixa eu ver se é o teu caso. Nós temos filhos de 15, 13 e 8, né? Você teria que vir, criar uma estrutura, se estabelecer aqui no Japão para que você traga eles como seus dependentes. Também seria um grande desafio, porque você teria que ter uma renda bem alta. Você tem que ter uma renda aproximadamente de 800 mil ienes por ano, por pessoa, né? Então, 800 mil ienes para cada filho você teria que ter de renda. Você teria que ganhar por ano mais ou menos uns 4 milhões de ienes. Então, você teria que ter um emprego que te pagaria pelo menos uns 300 mil ienes por mês ou um pouquinho mais para você poder ter essa faixa de renda que seja possível você falar, vou trazer meus filhos e eles vão estar seguros aqui. Então, é um grande desafio, tá bom? Sim, no teu caso. Mas não é impossível, já vi acontecer. Se as pessoas conseguem, você também consegue, tá? Entra no programa de mentoria, a gente pode te ajudar, tá bom? Vamos lá. Preciso ter inglês, aqui o André pergunta, né? Preciso ter inglês fluente ou japonês para ir trabalhar? Não precisa ter inglês fluente nem japonês. Mas, Fernando, ajuda. Se eu tiver melhor, é melhor. Então, e o que eu sempre falo, pessoal, se você já tem o inglês, vai te ajudar muito mesmo. Mas se você não tem o inglês, foca em aprender nos próximos 2, 3. Fernando, eu vou entrar no programa de mentoria depois que eu aprender a falar o Japão, depois que eu aprender a falar japonês, então, que aí eu entro no programa de mentoria para o Japão. Não! Entra no programa de mentoria da Seiko Consulting, entra no projeto Morar no Japão, consegue a tua vaga, garante a tua vaga, porque quando você entra no programa de mentoria, a gente vai te orientar sobre o que você precisa aprender de japonês. Inclusive, tem muita gente fazendo curso de japonês por aí e aprendendo coisas que não vai precisar aqui. Então a gente já orienta, olha, faz curso de japonês, mas exige do professor que você aprenda isso para você fazer tal teste. E aí você vai começar a estudar japonês, só que você vai estudar japonês já orientado por nós, né? Nós não trabalhamos com curso de japonês, tá? Mas nós damos uma orientação sobre como você deve procurar, o que você tem que aprender, como aprender e o que para alinhar a sua expectativa com o que você vai enfrentar aqui no Japão, com o que você vai precisar aqui no Japão, tá bom? Então vamos lá. Outra pergunta aqui, deixa eu ver. A Tatiane pergunta assim: a possibilidade de ir para o Japão é somente para quem alguém tem alguma formação profissional específica ou tem possibilidade de ir trabalhar em indústria, fábricas? Veja bem, tudo que as pessoas não querem é trabalhar nas fábricas, tá? Talvez a gente olhe do Brasil, quem está no Brasil fala assim, queria tanto trabalhar numa fábrica, numa indústria, né? Aqui no Japão, até os descendentes muitas vezes não querem trabalhar nas fábricas, tá? Então, quando você vem do Brasil como não descendente, o caminho natural para você é conseguir um emprego que não seja dentro de uma fábrica. Tem trabalho em fábrica? Tem, mesmo para não descendente. Você pode, por exemplo, estudar língua japonesa na parte da manhã e na parte da tarde e noite você pode trabalhar em uma fábrica. Tudo bem. Só que não é o ideal. O ideal é você conseguir um emprego no comércio, um emprego em alguma empresa, em alguma área que você quer se profissionalizar. Por exemplo, Fernando, eu quero aprender programação. Tem muitas empresas aqui no Japão focadas em ensinar programação para idosos, por exemplo. Porque a demanda é muito grande por programadores aqui no Japão, né? Pessoas que trabalham com tecnologia e tudo mais. Então, sim, existe possibilidade, só vai depender muito de você, tá bom? Vamos lá. Aqui, deixa eu ver que outra pergunta. O Monteiro pergunta assim: posso exercer minha graduação no Japão? Sou formado em professor de educação física e escolar. Veja bem, como eu já falei aqui para uma outra pessoa, quando você chega no Japão para trabalhar na área de pedagogia, você tem que estar conectado a uma empresa brasileira para você dar aula para brasileiros. Se você quiser dar aula para japoneses, você vai ter que autenticar o seu currículo aqui, reconhecer o teu ensino superior aqui, o que vai exigir de você fluência nativa na língua japonesa, tá? Então o caminho é você vir como profissional de educação física,
chegando aqui, eu tenho várias pessoas que trabalham dando aula de natação aqui, dando aula de vôlei, dando aula de basquete, dando aula de futebol, né? Para brasileiros, para estrangeiros e também para japoneses, né? Trabalhando por conta própria, fazendo aerobaito ou trabalhando em escolas. Então, sim, tem possibilidade, mas o primeiro passo de todos entra no programa de mentoria. Dentro do programa de mentoria a gente vai orientar como você primeiro chega no Japão, consegue um emprego aqui no Japão, mesmo que não seja na tua área, para você poder ter uma renda, e estando aqui a gente te ajuda, te orienta como você encontrar uma oportunidade na sua área, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta aqui. O Marinho pergunta assim: só tem serviço braçal? Eita, essa pergunta é boa, né? É uma realidade que muitas pessoas têm na cabeça. Vou para o Japão e vou trabalhar pesado, vou trabalhar muitas horas por dia, vou me matar de trabalhar, e não tem nada a ver com isso, tá bom? Tem muito trabalho braçal, tem muito trabalho que você vai trabalhar montando pecinha, muito trabalho que você vai... tem gente que gosta de trabalhar em obra, tem gente que não gosta de trabalhar em obra, tem gente que gosta de trabalhar com pintura, tem gente que não gosta de trabalhar com pintura, tem gente que gosta de trabalhar com eletrônico, tem gente que não gosta de trabalhar com eletrônico, tem gente que só quer trabalhar em escritório. Isso depende muito mais de você, da sua disponibilidade para aprender, para se profissionalizar, para se capacitar, para aprender o japonês, do que das pessoas. Trabalho tem de todo tipo. Agora, você é qualificado para esses trabalhos? Então essa aqui é a grande diferença, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Ok. Como faço para entrar no Japão como estudante? Primeiro ponto de todos: se você não tem dinheiro sobrando, se você não está nadando no dinheiro, a melhor indicação que eu te dou entra no programa de mentoria da Saiko Consulting, do Projeto Morar no Japão, porque a gente vai te orientar, te ajudar a encontrar uma escola, te ajudar a encontrar uma escola de acordo com a sua realidade financeira, de acordo com o teu objetivo. Por exemplo, não adianta você ir para uma escola de língua japonesa numa cidade onde você não vai ter conexão com a sua profissão. Por exemplo, vamos supor que Nagoya é uma cidade que tem muitos programadores e tem muito emprego para programador. Aí você pega e vai lá para Sapporo, né? E lá em Sapporo não tem essa conexão, ou lá em Tóquio não tem, entendeu? Então a gente ajuda você a alinhar e a encontrar a escola ideal. E outro ponto, nós estamos aqui no Japão para te ajudar dentro desse processo, né? Então o primeiro passo é entrar no programa de mentoria. Aí você vai encontrar uma escola, vai se matricular nessa escola, e nós vamos ajudar você todo no processo de visto, de orientação com relação a visto, documentação, tudo que você precisar até você chegar aqui no Japão. E quando você chega aqui no Japão, a gente também vai estar aqui te esperando, te recebendo, te orientando aqui no Japão também, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta aqui do Cleiton: já tenho 26 anos. Meu Deus, você já tá mais para lá do que para cá, né, Cleiton? Brincadeira, viu? Tá novo ainda, né? Começando a vida. Isso é um problema? Tenho somente o ensino médio. Tive sempre que trabalhar cedo. Será que isso impossibilitaria arrumar um emprego para me manter no Japão? Não. Presta atenção numa coisa. O que você precisa ter é o ensino médio e a vontade de vir. Fernando, mas eu não tenho condições. Você não precisa ter condições, você precisa ter uma decisão de vir morar aqui no Japão. O mais importante que você precisa ter é a sua decisão de vir morar aqui no Japão, ok? Então isso é muito importante, a decisão, porque a decisão vai fazer com que você consiga realizar esse objetivo. Agora, você pode fazer isso sozinho, ou você pode fazer isso orientado através do Projeto Morar no Japão e do programa de mentoria da Saiko Consulting, tá bom? Olha essa pergunta do José, que interessante. Vamos lá para essa próxima pergunta. Pretendo trabalhar e estudar a língua japonesa, mas não sei se será possível. Dou prioridade ao trabalho, pois a liberdade é maior, acredito. Depende muito do qual ângulo você vai olhar. Por exemplo, se você vem para estudar em uma escola de língua japonesa, você vai aprender a língua japonesa. Só de você saber a língua japonesa, você já vai ter mais liberdade, vai ter mais possibilidades profissionais e também de vida aqui no Japão. Então, é melhor que você aprenda o japonês assim que você chegar aqui no Japão. Por outro lado,
se você vem com um emprego, você já vem definido. E tem um outro ponto aqui também que é importante, tá? Que é interessante. Se você vem para uma escola de língua japonesa, o seu visto fica atrelado a essa escola de língua japonesa, ok? Mas você pode trabalhar em qualquer lugar. Você pode trabalhar no aeroporto, você pode trabalhar numa fábrica, você pode trabalhar numa escola de inglês, você pode trabalhar numa escola brasileira, você pode trabalhar num restaurante, você pode trabalhar no McDonald's, você pode trabalhar em qualquer lugar. Se você vem para uma empresa definido, já com um emprego definido, você tem que trabalhar naquela empresa. Se por acaso você é demitido ou você quer trocar de empresa, você tem que retornar para o Brasil. Entendeu? Então é livre e não é, tá? Então tem que pensar bem o que é melhor para você. Por isso que é importante você entrar no programa de mentoria, porque quando você está dentro do programa de mentoria, a gente consegue te orientar melhor sobre o que vai ser melhor para você no seu caso, tá bom? Vamos lá, outra pergunta aqui. Nenhuma pergunta por enquanto. Aqui. O Júnior tá falando assim: estou me graduando em enfermagem, nível superior. Finalizando o 9º período, gostaria de saber se o mercado de trabalho é especialização ou deveria focar para ter sucesso no país. Gostaria de saber o mercado de trabalho e qual especialização deveria focar. Tá, a área que mais precisa na área de enfermagem aqui no Japão é a área de cuidador de idosos, né? Então, e cuidador de idosos não significa o cuidado efetivo com o idoso na hora. Tem gente que trabalha transportando idosos, tem pessoas que trabalham orientando idosos, tem trabalhos que fazem trabalho com terapia para idosos, tem muito trabalho com idoso aqui. Então, a área de enfermagem para idosos é uma área que tem uma demanda muito grande e o visto também é muito facilitado. Então, seria uma área boa para você estar investindo, tá bom? Fernando, como? Por onde? Como é que eu faço? Faz a avaliação, participa do workshop e entra no programa de mentoria da Serco. Fernando, mas tem vaga? Não sei se tem vaga. Tem que clicar lá, faz a avaliação e lá você vai saber se tem vaga ou não no programa de mentoria agora, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta aqui. A Lisa está perguntando: planejo ir com mais 3 pessoas, como eu faço em até 4 anos? Ótimo, quanto mais pessoas você vem junto, não mais, 3, de 2 a 3 pessoas quando você vem junto é legal, porque consegue dar apoio emocional um pro outro, consegue dar a ajuda, vocês vão passar por uma adaptação, então tem alguém que você conhece perto de você, é legal. Outra coisa, você consegue dividir os custos, então você vai dividir água, vai dividir luz, vai dividir apartamento, isso sai acaba saindo tudo muito mais barato, fora você consegue preços muito melhores em tudo que você vai contratar, então é muito legal você vir junto. Então, Lisa, show de bola. Agora, a dica que eu te dou, entra no programa de mentoria o quanto antes, que é para você já programar tudo direitinho para daqui 2 anos você já começar a organizar para vocês virem, tá bom? Vamos lá. O Silva está perguntando assim: quais os trabalhos mais comuns para estrangeiros? Não existe, tá? Tem todo tipo de trabalho. Tem cliente nosso que trabalha em ramen, restaurante, tem cliente nosso que trabalha em McDonald's, tem cliente nosso que trabalha em fábrica, tem cliente também tudo que é tipo de emprego que você possa imaginar. Então isso varia, depende muito mais da sua especialização, da sua área profissional Fernando, eu não tenho área nenhuma, não falo japonês, não falo inglês, não tenho especialização, eu quero aprender japonês e quero trabalhar num emprego que não exige nada. Tem emprego assim também, tá bom? Então depende muito disso, tá? Como funciona? Deixa eu ver aqui. A pergunta do Eduardo: como funciona o método para ir para o Japão? Tá, vamos lá. O método funciona assim. Do projeto Morar no Japão, da Seco Consult, você entra dentro do programa de mentoria. Quando você está dentro do programa de mentoria, a gente vai analisar o teu perfil, analisar o teu perfil ponto a ponto. Um especialista vai pegar o teu caso, vai fazer uma orientação para você. E você vai ter uma orientação sobre qual o melhor tipo de visto, como você vai conseguir o seu emprego, como você vai conseguir a sua escola, se o caminho para você for vir através de um visto de estudante, como conseguir esse visto, como conseguir passo a passo, como tirar o seu visto, tudo detalhadamente. Você vai ser orientado em cada uma das etapas desse processo, tá bom? Então é dessa maneira que funciona, tá? Para você entender melhor, participa do workshop. Lá na descrição do vídeo tem o link do workshop. É só você entrar lá e participar, tá bom? O Márcio está perguntando aqui: inicialmente
O meu foco é morar no Japão e estudar o idioma. Caso venha me adaptar, penso em residência permanente. Tenho uma empresa no Brasil e consigo me manter no Japão durante esse período. Ótimo! Talvez é o sonho, é o melhor caminho que você tem. Poder vir para o Japão somente para estudar a língua japonesa, se adaptar ao país e depois pensar em trabalhar, depois pensar em fixar residência. É um excelente caminho, tá? Então sim, é possível e é um caminho muito bom. Quem dera se todos os brasileiros tivessem essa oportunidade que você tem, nessa condição que você tem. Mas isso não quer dizer que as pessoas que não têm condições não conseguem vir. Elas também conseguem vir. Já vi gente sem ter condição nenhuma vir bater aqui no Japão e aprender e fazer acontecer, né? Então, sim, tanto para você como para as outras pessoas também, tá? Vamos lá. O Leonardo pergunta aqui: gostaria de saber se há algum tipo de auxílio para prevenir. Olha que pergunta boa essa daqui. Gostaria de saber se há algum tipo de auxílio para prevenir alguma espécie de abuso por parte da empresa devido ao fato de não saber japonês. Veja bem, aqui no Japão você é muito protegido pela lei, né? Então nada que você vá fazer aqui que vá acontecer com você, a não ser que você seja uma pessoa que não faz nada, né? Que não reage a nada. Mas qualquer coisa que tiver em desacordo com o que é humano, em desacordo com o que é legítimo, com o que é legal, com o que foi acordado, você pode reclamar. E tem órgãos para você fazer isso. Você pode reclamar na própria imigração, você pode reclamar na polícia. Em todos esses órgãos tem atendimento em português. Então qualquer tipo de abuso que você vier a sofrer, Fernando, pode acontecer? Lógico, são seres humanos. As empresas aqui são tocadas por seres humanos, e o ser humano, seja ele japonês ou brasileiro ou americano, tem gente boa e tem gente ruim. Logicamente, quando você entra dentro do programa de mentoria da Seiko Consulting, a gente vai estar te acompanhando, né, de olho em você. Então, quando você está aqui, você está tendo algum problema, você vai ligar pra gente e eu vou te orientar. Olha, faz isso, fala com tal pessoa, ou toma tal atitude, ou fala tal coisa. Então a gente vai estar, olha, tá acontecendo isso, Fernando, eu não tô gostando. Então tudo isso a gente vai te orientar. E outro ponto, quando você vem pelo programa de mentoria da Seiko Consulting, a gente já consegue te orientar sobre as escolas que a gente indica. Já são escolas que têm nome, que têm credenciamento na imigração. As empresas que têm contrato de trabalho, que você vai poder trabalhar, que a gente te indica, a gente ajuda a te escolher o emprego de acordo com a empresa que é legítima, que não causa problema. Então é importante você entender, quando você vem através do projeto Morar no Japão, você vai ter alguém com quem você pode contar para esse processo, tá bom? Então isso é importante você entender. Vamos lá, próxima pergunta. O Silva perguntou assim: eu não tenho fonte de renda para ir. O que devo fazer para morar e conhecer a Terra do Sol Nascente? É um sonho para mim. Simplesmente tomar a decisão de vir. Eu sempre costumo dizer que não precisa ser fácil, só precisa valer a pena. Quantas coisas você já fez na vida que você teve que lutar, se esforçar e no fim valeu a pena, ou muitas vezes não valeu a pena? Você vir para o Japão vai valer a pena, o seu esforço, sua dedicação. Então, vale a pena você dedicar, trabalhar, juntar dinheiro, se esforçar, para que quando você venha, você tenha condições, né? Então, gere essa condição, crie essa condição. Agora, vir para o Japão sem ter condição nenhuma é uma loucura, porque você vai estar em um país longe da sua terra. Lógico, chegando aqui você consegue emprego, você consegue se organizar muito rapidamente, mas é importante você vir de maneira segura, tá bom? Então, luta para juntar o seu dinheiro, para trabalhar, entra no programa de mentoria, porque dentro do programa de mentoria a gente te ajuda a criar essa programação de quanto você vai precisar, te ajuda a orientar você em todos os passos para te ajudar a criar essa condição para você poder vir para cá, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Com base no que escrevi acima, gostaria de saber se há a possibilidade de eu conseguir trabalho em alguma escola brasileira ou em algo dentro do que trabalhei posteriormente na sequência dos meus estudos. Ok, obrigado. Aqui no Brasil eu sou formado em licenciatura plena em Geografia pela Unesp, cheguei a ministrar aula na escola estadual, tentei várias vezes com escolas brasileiras no Japão, redes sociais, precisavam contratar professores de Geografia, Ciências Humanas, mas o específico que encontrei é que a maioria precisava de quem já estivesse no Japão. Tá. Então aqui é mais um professor querendo vir para o Japão, e sim, é possível,
Mas para isso, como está dizendo aqui você mesmo, né? É importante que você esteja aqui. Então o caminho que eu sempre dou para os professores, e a gente tem orientação específica para isso dentro do programa de mentoria, é você vem para o Japão para você aprender a língua japonesa e fazer um trabalho mesmo que não seja na sua área, e posteriormente você tem condições de visitar as empresas brasileiras, se apresentar pessoalmente, fazer entrevistas pessoalmente e quem sabe conseguir um emprego fixo para trocar sua categoria de visto. Como, Fernando, eu faço isso? Qual o primeiro passo? Entra no programa de mentoria, porque daí você vai ter a nossa assistência, a nossa orientação, tá bom? Então, é por aí. Vamos lá. Do Fernando. É necessário ir para estudar ou só para trabalhar eu já consigo ir? Depende da sua qualificação, depende do seu nível de conhecimento de língua japonesa, depende do seu nível de conhecimento de inglês. Fernando, quem tem um nível de inglês muito alto, quem tem um nível de japonês bem legal e quem tem um nível profissional, um curso superior, uma pós-graduação, consegue vir sem precisar estudar. Agora, quem não tem isso, precisa estudar e trabalhar, tá bom? E o que é maravilhoso, porque você vai aprender japonês, tá? Vamos lá. O André pergunta aqui: precisa de ter inglês fluente ou japonês para trabalhar? Veja bem, não é que precisa, não é que é obrigatório, mas é maravilhoso você ter. Então, se você tem o inglês e tem o japonês, maravilhoso. Se você não tem, você vai ter que lutar. Mas você pode chegar no Japão para estudar o japonês. Então, você chega no Japão, você vai estudar japonês. Enquanto você está estudando japonês, você consegue emprego para trabalhar na sua área de atuação, tá? Então, sim, é possível, não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Agora sim, o ideal é você vir para... Agora, o que eu sempre falo, já falei aqui nesse vídeo, o ideal é, você vem para o Japão daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, entra no programa de mentoria e a gente vai te orientar sobre como você vai estudar japonês para chegar aqui já falando o básico necessário para conseguir um bom emprego para você, quem sabe até na sua área, tá bom? Vamos lá. Muita pergunta, né, pessoal? Pelo amor de Deus, vamos lá. Mais uma aqui. A Tatiane pergunta aqui: a possibilidade de ir para o Japão é somente para quem tem alguma formação profissional específica ou tem a possibilidade de trabalhar em indústria ou em fábricas? Eu acho que eu já respondi essa. Vamos ver aqui. Vou responder de novo, porque a coisa fica respondido 2 vezes, tá? Acho que ela fez a pergunta 2 vezes. E agora eu não sei, porque eu já respondi tanta pergunta. Vamos lá. A possibilidade de ir trabalhar no Japão é somente para quem tem alguma formação profissional específica? Eu tenho... Sim, não precisa ter formação de nível superior nem formação específica. Você pode vir para trabalhar em empregos comuns, como trabalhar em um restaurante, trabalhar em um McDonald's, trabalhar em um restaurante, trabalhar numa fábrica, em qualquer lugar. Para isso você vem para estudar língua japonesa e trabalhar, tá bom? Então, tá aí. O Isley tá perguntando assim: eu realmente posso ir morar no Japão sem ser descendente? Já respondi essa um monte de vezes nesse vídeo. Mesmo não sendo descendente, sim. Tem 1.791.000 não descendentes no Japão. Se eles conseguiram, você também consegue, tá bom? Tá acabando, pessoal, é muita pergunta, mas é importante você escutar essas perguntas, porque pode ter alguma dúvida que você tá tendo e te ajuda a ter mais clareza do que pode e do que não pode, né? Vamos lá. O Soares está perguntando assim: sou funcionário público do estado do Rio de Janeiro e meus planos de ir para o Japão são quando eu me aposentar. O valor que eu ganharei na minha aposentadoria está suficiente para me manter juntamente com a minha esposa, sem precisar de ajuda financeira do governo japonês. Existe algum tipo de visto, sem ser o de trabalho ou de estudo, que nós podemos estar tirando para morar definitivo no Japão? Veja bem, não existe nenhum tipo de visto que não tem nenhum tipo de atividade. Qualquer tipo de visto que você vai tirar para vir para o Japão, ele está atrelado a alguma atividade que você vai ter no Japão. Seja de estudo, de trabalho, de profissionalização, de visita, de participação em feira, visto missionário. Tem muitos tipos de vistos que você pode tirar. O ideal é que quando você for vir em visto artístico, você pode vir para o Japão para executar uma tarefa artística. Então, por exemplo, se você gosta de artes e você quer fazer um curso, por exemplo, de cerimônia do chá, você quer fazer um curso de pintura, quer fazer um curso de massagem, você pode vir para cá dentro dessa área para você poder estudar essa área, se preparar nessa área, se conectar com essa área, e aí a partir disso
você conseguir um visto definitivo para você poder permanecer aqui no Japão o resto da sua vida, sendo capacitado para poder fazer isso aqui, tá bom? Então, isso é um dos caminhos, tá? Existem outros caminhos, Fernando? Sim. Mas para a gente entrar mais a fundo, eu teria que entrar em mais detalhes com relação à sua profissão, né, aos seus objetivos. Para isso, você tem que entrar no programa de mentoria para que a gente possa te orientar melhor, tá bom? E o quanto antes você fizer isso, melhor, porque se você deixar para fazer isso muito em cima, a gente não consegue te ajudar. Então, quanto antes você entra no programa de mentoria, mais tempo a gente tem para preparar o seu perfil, para te ajudar nessa preparação de encontrar o melhor caminho para você, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, o Silva perguntando assim: como ir para o Japão sem ser descendente? Entrando no programa de mentoria do Projeto Morar no Japão, da Seigo Consulting. E primeira coisa, participa do workshop gratuito. Clica no botão da descrição aí embaixo para você participar, faz a avaliação gratuita e aí você vai entender como que você pode vir para o Japão mesmo não sendo descendente, tá bom? Vamos lá. O Antônio Márcio: como é viver em um país tão diferente do Ocidente, com tanta cultura, tradição e beleza? É maravilhoso. Eu amo morar no Japão. Eu amo morar no Japão. Minha família ama morar no Japão. Meu filho ama morar no Japão. Meus filhos amam morar no Japão. A gente ama morar aqui. É uma conexão entre o que é extremamente moderno, o que é totalmente educado, o que é extremamente cortês. O povo japonês recebe a gente muito bem. A cultura oriental aqui no Japão, ela é muito viva, né? Porém, é um país também muito ocidentalizado, ou seja, o choque cultural que a gente enfrenta não é tão grande. Então, é maravilhoso. Eu amo morar aqui, eu tenho certeza que você também vai amar, né? Vamos lá. O Felipe pergunta aqui: caso dê certo, como funciona a estadia, emprego e visto? Bom, lá no workshop está explicado como é que funciona toda a questão de moradia, de documentação, visto. Então é só você entra no workshop, assiste a parte 1 e a parte 2 do workshop para você poder ter essa informação bem clara, para você poder entender como é que funciona o programa de mentoria da Seigo Consult, que te atende tanto antes de você vir, como quando você está no processo de vir, como você chega aqui no Japão também, tá bom? Vamos lá. O Sérgio está perguntando aqui. O Sérgio é descendente, o filho dele já mora aqui no Japão, né? E ele tem 63 anos e ele quer vir para o Japão também, junto. A pergunta é: tem emprego para mim? Sendo descendente, tem emprego para você? A gente tem várias empreiteiras que contratam até 60, 65 anos, mas é para trabalho que ganha bem pouco e trabalha poucas horas por dia. Então não dá para você se sustentar assim, maravilhosamente bem com isso. Mas se o seu objetivo é acompanhar o seu filho, dá sim, tá bom? Não tem problema nenhum. Vamos lá. O Andreas está perguntando aqui: não tenho conhecimento algum de japonês, apenas português e inglês fluente. Sou desenvolvedor, gostaria de continuar assim. Quais são os meus trajetos possíveis? Bom, veja bem, como desenvolvedor, se é de software, né? Você consegue muito emprego aqui no Japão e emprego bom, tá? Falando em inglês fluente, maravilhoso. O caminho que eu sempre indico para quem é desenvolvedor, para quem trabalha com TI, né, é vir para o Japão, fazer um curso de língua japonesa especializado para quem trabalha com TI, e aí a partir daí conseguir um emprego na sua área para você poder crescer dentro da sua área aqui no Japão, que é uma área que tem muita demanda e paga ótimos salários também, tá bom? Vamos lá. Últimas perguntas, tá acabando, eu quero almoçar, pessoal, aqui já são 1h da tarde. Vamos lá. Tenho como ir como turista e conseguir emprego? Eita, vamos lá. Ai, meu Deus. Vou responder. Presta atenção numa coisa. Muitas pessoas vão para a Europa, vão para os Estados Unidos como turista, chega lá, ficam de qualquer jeito e depois vão tocando a vida. Isso não funciona aqui no Japão, tá? Isso não funciona. Para você poder tocar a vida aqui no Japão, você precisa ter um visto que te permita longa permanência, ou seja, um visto de estudante, intercambista, visto de missionário, um visto religioso, um visto profissional, um visto de trabalho, um visto de negócios. Você tem que ter um visto de longa permanência,
tá? Se você não tiver esse visto, você não consegue ficar aqui, você não consegue emprego, você não consegue ir no médico, você não consegue tirar carteira de motorista, você não consegue abrir conta em banco, você não consegue viver aqui. É tudo travado para você, diferente de outros países. Então, aqui no Japão, você não consegue vir aqui e dar um jeitinho. Não, você tem que vir já do jeito certo, tá bom? Você quer vir pro Japão? Entra em contato com a gente, entra no programa de mentoria e conta com a gente que a gente vai te ajudar dentro desse processo, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta. Do Guilherme. Você acha melhor ir como estudante ou já ir para trabalhar? Depende do seu perfil. Eu sempre dou a dica, se você não fala japonês, o melhor é sempre você vir para estudar japonês e trabalhar. Se você fala japonês muito bem, então eu venho somente para trabalhar. Eu acho que esse é o principal ponto. Mas mesmo assim, mesmo se você fala japonês, eu ainda diria para você vir ainda estudar e trabalhar. E depois de um tempo, somente trabalhar. Tá bom? Então, tem essa opção. Um ponto do visto de estudante intercambista é que você tem liberdade de trabalhar em vários lugares. O visto de trabalho não te dá essa liberdade, porque você vai vir atrelado a uma empresa. Quando você vem atrelado a uma escola, você está o seu visto atrelado àquela escola e você pode procurar vários tipos de emprego. Quando você está atrelado a uma empresa, se você perde o emprego, você tem que voltar para o Brasil. Entendeu? Então, tá aí um dos pontos de diferença, tá? Última pergunta! Eita, vamos lá. O Edson fez assim. Você, Fernando, acha que com 50 anos de idade, com muita força de vontade, lutador, consegue uma oportunidade? Pois das 3 vezes que estive no Japão, não consegui devido ao visto de turismo. Acredito que já deu certo. Tá. Ele já esteve no Japão 3 vezes com o visto de turista, tendo 53 anos, 50 anos de idade. Veja bem, o caminho que você tem para vir para o Japão, a gente vai te orientar dentro do programa de mentoria melhor, mas vai depender da sua profissão, vai depender do seu nível de experiência, do seu nível de domínio de idioma japonês ou não domínio de idioma japonês. Tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração. Porém, o melhor caminho para você é vir através de uma escola de língua japonesa. Só tem um desafio aí. Poucas escolas no Japão de língua japonesa aceitam pessoas com uma idade acima de 40 anos, que as escolas acham que você não quer estudar, que você quer vir só para trabalhar. Então, é um desafio provar para a escola que você quer vir realmente para estudar, que você quer vir realmente para estudar e nas horas vagas trabalhar, né? Então, esse é um grande desafio. Então, dentro do programa de mentoria, a gente te orienta. Então, você consegue vir, sim, dessa maneira, tá? Mas entra no programa de mentoria, porque lá dentro a gente vai conseguir te orientar melhor, tá bom? Vamos dar mais uma volta comigo pra gente poder encerrar o vídeo. Eu quero mostrar pra vocês até o final aqui dessa rua. E aí a gente encerra o vídeo junto, tá bom? Segue aí comigo nesse passeio. Vamos lá então comigo pra gente poder encerrar esse vídeo. Esse restaurante que tem aqui, olha, maravilhoso. Quando você vier aqui em Toyota, tem que vir aqui. É um restaurante Nikstock. Só que é legal vir aqui à noite. Fica lindo aqui o ambiente, fica tudo iluminado. Aqui essa rua fica bem legal, né? Olha aí só. Então fica lindo aqui. Isso aqui é todo um prédio, tem restaurantes lá em cima. Aqui é um prédio residencial, isso daqui. Olha só. Então vamos lá. Se você quer vir morar, trabalhar e estudar aqui no Japão legalmente, Fernando, eu quero morar no Japão, quero estudar no Japão, quero morar, trabalhar no Japão legalmente, procura essa consulta, entre em contato com a gente. Na descrição tem aí o vídeo direitinho mostrando um workshop para você gratuito que mostra, né? Tô montando a decoração de Natal ali, olha que legal. Vou vir gravar um vídeo à noite aqui para mostrar para vocês como é que tá ficando essa decoração depois. Então é muito importante você entender que sim, você pode vir morar, trabalhar e estudar no Japão. Só depende de você. Então clica aí no botão na descrição e participa do workshop junto com a gente, tá bom? Forte abraço, dá um like aí no vídeo, curte o vídeo e segue com a gente, tá bom?